nós temos aqui para falar do cultivo do café, Paulo Orádio, produtor do café Dorádio. Dorádio. E eu gostaria, primeiro de tudo, Paulo, que você falasse para a gente um pouquinho da sua história com relação a como começou a sua vida em relação ao café. Eu nasci em uma fazenda de café, ao lado de um pé de café, literalmente. Meu pai levando a minha mãe ao hospital e a minha mãe deu à luz no caminho, ao lado de um pé de café, literalmente. Então tem uma história íntima com o café. E nós desenvolvemos uma propriedade em Serra Negra, onde nós plantamos uma série de variedades de café, desde 88, já visando a produção de café de qualidade. Quantas qualidades de café existem diferentes? O café, na verdade, aqui no Brasil cultiva-se duas espécies, né? Uma que é o coffee arábica, que é esse café que a gente está vendo, né? Que é o café utilizado para a produção de um café gourmet. E a gente tem o Robusta, o Conilon, que é um outro café produzido mais para compor com esse na indústria de torrefação. Tá, explica pra gente o que seria um café gourmet. O café gourmet é um café primeiro ele tem que ser coffee arábica, né? Ele tem que ser dessa espécie. Segundo, ele tem que ser um café isento de defeitos, né? O que você chama de defeitos? Defeitos são cafés verdes, quebrados, e não só isso, a qualidade de bebida. O café ele é classificado pela bebida. A bebida pode ser mole, dura, estritamente mole. Quer dizer, o café, para ser gourmet, ele tem que ser uma bebida mole, tá? Na classificação de bebida. Aqueles grãos esbranquiçados que a gente costuma ver nos pacotes de grãos mesmo, aquilo lá seria um defeito? Aquilo é um café verde, né? É um café que, se ele é verde, ele não torra da mesma forma que o outro. Para um café expresso, aquilo é terrível. Quando cai na xícara aquele café, né? Aquela xícara de café não está comprometida. E como é que a gente identifica um café realmente de qualidade? Hoje o mercado de cafés especiais está se ampliando. Com isso as pessoas estão começando a conhecer. E aí você vai perceber que o café de qualidade você vai perceber pelo aroma, pela acidez do café, pelo corpo do café. É uma combinação disso, né? Acidez, corpo, né? Um café equilibrado. Um café de qualidade, você toma ele permanece na tua boca com uma sensação muito boa. Ele fica por um tempo. Um café ruim é ao contrário, ele fica pouco tempo e ainda com a sensação ruim. A gente toma um café expresso, ele é completamente diferente do café de coador. Sim. Explica um pouco essa diferença pra gente. Não é um café extremamente forte? Você sabe que o café expresso ele tem muito menos cafeína do que um café de coador? A extração de um café expresso é de, no máximo, 25 segundos. Dependendo se ele é curto ou médio, né? Então um café, ele fica em contato 20 segundos, 25 segundos no máximo, a água quente com o café. Extrai-se do café o que ele tem de melhor, né? Enquanto que quando você faz com o coador, o tempo do contato da água quente com o café, ela é praticamente de 2 minutos. Então ele vai extrair muito mais cafeína do café do que o expresso. O expresso é um café com menor teor de cafeína que você tem das modalidades de fazer café. O brasileiro, apesar de sempre ter tomado café, que vamos dizer assim, um café de segunda, né? Porque o café de primeira era sempre exportado, atualmente já tem um gosto mais apurado para o café? Essa questão de ficar um café aqui no Brasil com defeitos ruins, sempre foi muito torrado. O café foi torrado muito escuro, né? Então você tomava um café muito forte, que era torrado propositalmente para encobrir os defeitos. Então, e você achava que aquilo era bom, porque era aquilo a referência que você tinha. Obrigado, Paulo. Obrigado, eu. Obrigado a vocês. Obrigado.
Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um quadro de egiptologia. Hoje eu tenho um tema bem interessante também, viu? Vocês vão adorar. Trata-se de beleza e estética no Antigo Egito, no mundo dos faraós. Aquelas maquiagens nos olhos que a gente vê nas pinturas das tumbas, dos templos e até mesmo nos filmes, essa pintura era feita com pó de malaquita, que é uma pedra semipreciosa, e um outro minério chamado galena, que é um pó preto. Eles misturavam com óleo ou com água para contornar os olhos. Então tinha uma importância profilática também, pois protegia os olhos contra as oftalmias causadas por reverberação, poeira, insetos tão comuns no Egito, no clima seco e quente. No Antigo Egito, os homens também se entregavam à beleza, a cuidar da aparência. Então, manicure, peruca, maquilagem, depilação, tudo isso os egípcios faziam, tanto homens quanto mulheres. Muitos egípcios depilavam os pelos do corpo inteiro, raspavam a cabeça e usavam perucas. O fato de raspar o cabelo tinha uma importância na estética e também uma questão de higiene por causa de parasitas, piolhos, é claro. Mas algumas pessoas, elas preferiam ter os próprios cabelos. No caso de mulheres, que existia uma fórmula mágica para uma rival que quisesse fazer com que a sua inimiga ficasse careca, isso mesmo, perdesse os cabelos, né? Então ela tinha que tomar muito cuidado com isso. E eles tingiam os cabelos com rena e também com sementes de tâmara do deserto. Tomavam vários banhos por dia. Eles tinham uma espécie de antisséptico bucal à base de sal, de um sal chamado bet. Existia também uma espécie de pastilha para melhorar o hálito, desodorante que eles friccionavam várias vezes ao dia no corpo, óleos perfumados. Aqueles que tinham mais condições, né, eles poderiam importar essências aromáticas de outros países, que eram, por sinal, caríssimas. E os ladrões, eles davam mais importância, em alguns casos, a esses cremes e também aos vinhos, lógico, do que as outras peças preciosas. Por quê? Porque era mais fácil de vender, de passar para frente. Os egípcios também, eles tinham o peeling para revitalização da pele, eliminando as células mortas e também eliminando as acnes. Esse peeling era feito à base de mel, pó de alabastro. Então eles faziam uma esfoliação na pele e posteriormente eles faziam uma hidratação da pele. Porque os egípcios não deixavam de pensar na aparência nem mesmo na morte. Eram encontradas vários frascos de perfume, ungüentos, cremes hidratantes. Os egípcios preparavam os seus funerais muito cedo, porque eles sabiam que essa existência terrena, ela era curta, né? E a eternidade esperava por eles. Eles gostavam tanto da vida que eles tinham aqui, todos os prazeres da vida, né? O encantamento, que eles queriam que isso continuasse do outro lado, inclusive a beleza. Que cada momento da nossa vida, a gente tem que dar muita importância e tornar esse momento sagrado, né? Inclusive o ato de se embelezar, o ato de se cuidar, né? Quando acordar, olhe no espelho, entendeu? Se admire, faça de cada ato de se embelezar, mesmo uma maquiagem. Você é homem que acha que essa onda toda do homem que se cuida, do homem que faz a unha, do homem que faz o cabelo, ponha isso para fora, se cuide, porque isso é muito importante para a sua autoestima, é muito importante para você crescer diante das outras pessoas, e é muito gostoso você chegar num lugar e a pessoa falar assim: nossa, como você está bonito, como você está bem cuidado. Faça disso um momento sagrado. Os egípcios sabiam o que fazer. Movimentos dentro do Taksim não obedecem a uma regra fixa, mas sim ao desenho da sua criatividade. Porque o Taksim em si é uma forma de música muito especial. Nós devemos dominar razoavelmente as linhas arredondadas em dança do ventre, todas elas, então isso pega todos os 8 ou qualquer passo que tenha uma linha arredondada, e também o tremido alternado, aquele baseado nos joelhos, porque para o alaúde, que é um instrumento que tem esse som, isso é perfeito. Como é que eu vou fazer para unir essas duas coisas? Então, 8 para cima. Tem o desenho de um dos lados,
e do outro. Um, outro. Se eu for executar só uma vez, na finalização da segunda parte, eu posso encaixar um redondo. Terminei o redondo. Se meu redondo começa atrás, passa pela lateral, frente, trás e meio, e eu quiser fazer um redondo grande, eu emendo a partir do centro e termino no centro novamente. E se eu quiser mudar a linha desse 8 para cima, saio do lado, cima, lado, cima. Para todos eles, a única regra fixa é que eu encontro o final de um passo e a partir do final eu emendo outro. Redondo pequeno, por exemplo, eu posso executar ele algumas vezes até que eu defino o lado por onde eu quero começar o 8 e emendo. Posso fazer a mesma coisa com o redondo grande. Lateral, 8 para trás, da própria lateral. Se do redondo para trás eu quiser emendar numa 8 maia, lateral, trás, lateral, trás, lateral, trás, diminuir o tamanho, penso a partir do centro para emendar o maia. A partir do centro para emendar o redondo pequeno. A partir de uma das laterais para fazer o redondo grande. Se eu executo um movimento, paro, executo outro, paro, transfiro para o outro, eu corto exatamente a parte mais encantadora na dança, que é, puxa vida, o que isso me lembra? A dança ligada me lembra uma fumaça espessa e perfumada, que não tem corte. Então, guarda essa imagem com você, e a união dos arredondados deve ser uma fumaça perfumada e sem corte.